Boa noite. Vai apresentar o trabalho sobre bioreatores e microgeração em propriedades rurais. Somos o grupo 3, é o Alexandro, Fernando Oliveira, Ismael Ribas e eu, Joales Bento. Vou falar um pouquinho sobre a introdução. Então, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, em 2009, devido ao desenvolvimento orgânico, houve desenvolvimento econômico, houve o aumento da demanda por vários tipos de energia no Brasil e no mundo. Isso dá pelo fato da constante evolução das máquinas e popularização dos equipamentos. Entre 1973 e 2006, a demanda de energia no mundo aumentou de 6,115 milhões de toneladas equivalentes de petróleo para 11,741 milhões. O Brasil possui um fornecimento de energia baseado em energias não renováveis. Entre elas estão o petróleo, o gás natural e o carvão. Porém, cerca de 44,1% representa o fornecimento de energia por fontes renováveis, tais como biomassa, hidráulica, lenha, carvão, lixívia, entre outros. A maioria dos países em desenvolvimento começou a identificar e implementar as leis e programas de forma que tenha a melhora no mercado de energia renovável rural. A produção do biogás contribui para a proteção do meio ambiente, com a redução de emissão de CO2, devido à substância dos combustíveis fósseis e à diminuição da emissão de metano. No Brasil, temos a Proinfa, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica. A Proinfa visa estimular a produção de energia elétrica descentralizada por produtores independentes e autônomos. A extensão e geração de termoelétricas como biomassa é um dos objetivos principais da Proinfa. Nesse sentido, surgiu a oportunidade para o sistema de geração de energia elétrica que utiliza o biogás como uma fonte primária de energia para ser implementada no meio rural e pelas propriedades agroindustriais, para o consumo próprio e distribuição em rede caso a produção excedente. Boa noite. Meu nome é Alexandro. Dando continuidade ao que o Joales falou, no Brasil há um enorme potencial de biomassa. Visto que há uma grande produtividade de massa vegetal, a biomassa pode ser definida como toda material orgânica de origem animal e vegetal, formada pelos processos da fotossíntese, que ocorre na presença da luz solar. A biomassa é uma das maiores fontes de energia disponíveis no meio rural e agroindustrial. Pode ser obtida de várias formas, seja animais ou vegetais, tais como restos de esterco de animais, plantações energéticas, restos de colheitas e etc. Esses resíduos podem ser utilizados para queima, visando a produção de biogás em biodigestores. Também pode-se dizer que a biomassa é uma pequena fração de energia solar que incide na superfície da Terra na forma de ligação moleculares orgânicas e, por sua vez, é liberada no processo biológico e termoquímico. Segundo Carlson, cita que dentre as alternativas encontradas, o biogás é que forma por meio de decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Não tem resistência do ar para fazer na forma anaeróbica. O biogás pode ser formado pela matéria orgânica proveniente da agricultura. Alguns exemplos são resíduos de atividades agrícolas, os dejeitos de suínos, bovinos, aves, ovinos e caprinos. O biogás pode ser formado pela matéria orgânica proveniente da agricultura. Alguns exemplos são resíduos da atividade agrícola, dejeitos de suínos, bovinos, aves, ovinos e caprinos. Assim, todos os resíduos descartados diariamente em propriedades rurais, por exemplo, podem ser reaproveitados para a geração do biogás, através do processo da digestão anaeróbica, que é um processo sem oxigênio. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Oliveira de Souza. Vou continuar a falar um pouco sobre a digestão anaeróbica, comentado pelo Alex anteriormente. Na imagem citada por Carlson, a gente pode ver algumas das etapas da digestão anaeróbica, começando pela hidrólise, que é a etapa onde ocorre a quebra
em pequenas moléculas para que os micro-organismos consigam se alimentar delas. Na sequência, teremos a fermentação, onde serão formados ácidos por meio das reações, os quais se dividem em ácidos orgânicos, álcools e amoníaco, além de hidrogênio e dióxido de carbono. Na sequência, teremos a oxidação anaeróbica, que é a etapa que antecede a formação do metano. E nessa etapa, as moléculas que foram rompidas nos processos anteriores rompem-se em moléculas ainda menores pela oxidação anaeróbica. E, como a última etapa da digestão anaeróbica, temos a formação do metano, que é o produto da reação que mais nos interessa para a formação do biogás. Falando um pouco sobre a composição do biogás, ele é formado por uma mistura de gases, os quais podem variar de acordo com as características dos resíduos utilizados e também conforme as condições de funcionamento do processo de digestão. Na tabela a seguir, a gente pode verificar alguns dos gases utilizados no biogás. Como nós podemos ver, o metano pode variar entre 50% e 80%, o dióxido de carbono pode variar entre 20% a 40%, o hidrogênio de 1% a 3%, o nitrogênio de 0,5% a 3%, e o gás sulfídrico e outros gases de 1% a 5%. Lembrando que o metano é o produto que mais interessa para a queima sem afetar o meio ambiente. Sobre os bioreatores, eles são os equipamentos utilizados para converter a matéria orgânica produzida, por exemplo, na propriedade rural, em biogás, que pode ser utilizado posteriormente para conversão em energia mecânica ou para energia elétrica. Eles são formados principalmente, a parte principal dele é o tanque, e ele será responsável pela degradação do substrato. As dimensões do bioreator irá depender da carga orgânica ou a quantidade de material orgânico que se pretende tratar. Esses bioreatores podem ser constituídos de chapas de aço ou concreto. Na figura a seguir, a gente pode verificar o funcionamento do bioreator. Aqui nós vemos a entrada de substrato, que pode ser a matéria orgânica gerada na propriedade rural. Aqui será realizado o aquecimento dessa matéria orgânica, onde posteriormente será misturada. E como subproduto terá o fertilizante, pode ser utilizado também pelo proprietário da propriedade rural. E aqui temos a saída de biogás, que é o produto final, que pode ser utilizado para conversão na energia desejada posteriormente. No modelo visto acima, ele trata-se de uma produção ininterrupta de produção de biogás, ou seja, um processo constante. Ele pode ser carregado e descarregado simultaneamente. Ele é independente, a entrada do substrato é independente da saída de fertilizante, desde que não exceda a capacidade de carga orgânica. Também, como pode ser visto no modelo acima, ele trata-se de uma planta mais avançada que já possui uma tecnologia de aquecimento e agitação da matéria orgânica, de forma que tem uma maior eficiência da produção do biogás. Boa noite, meu nome é Ismael Ribas. Dando continuidade à apresentação, podemos definir que a microgeração em propriedades rurais, de acordo com o ANEEL, ela que se enquadra nas microgerações são as propriedades rurais que têm uma geração de energia, né, através do biogás menores ou igual a 100 kW. Né, e o biogás pode ser utilizado também para alimentar motores a combustão interna, que são utilizados ali em conjunto com os biogeradores,
e que a partir disso pode produzir a energia elétrica necessária para determinada propriedade rural. E a energia térmica produzida, ela é transformada em energia mecânica. A eficiência desse biogás em um ciclo Otto, em um ciclo de motor ali, então, já é em torno de 25%. Né? E o poder calorífico inferior do biogás é cerca de 6,5 kWh por metro cúbico. Nesses slides a gente vai tratar sobre algo que foi implantado em uma propriedade rural, né, e um estudo feito sobre a implantação, né, da produção de energia elétrica através do bioreator, né, utilizando ali os churumes de suínos, né. As propriedades da suinocultura variam de tamanho e produção, vão de propriedades com 100 matrizes até propriedades com 2.500 matrizes, né, e isso está diretamente ligado à produção do biogás. O índice teórico de produção do resíduo, chorume, é de 72 litros por dia para cada suíno, né, o que resulta numa produção de aproximadamente 0,775 metros cúbicos de biogás por cabeça de suíno. Para o suprimento de energia em uma propriedade rural, né, ali contendo uma pocilga, um aviário, uma fábrica de ração, incluindo a residência, seriam necessários um equivalente a 39 kW de suprimento energético, né, com a instalação de um conjunto de motor, gerador de 40 kW, haveria necessidade de 258 matrizes de suínos para uma produção de 200 metros cúbicos de biogás por dia, com a operação de 10 horas diárias em um bioreator. Leva-se em conta que o tempo de operação diária de produção do biogás pode variar de 4 a 10 horas diárias, e essas horas elas influenciam diretamente na quantidade, digamos, do custo, né, que foi envolvido em todos os gastos ali para serem fabricado biogás e todos os seus equipamentos necessários para a produção de energia. Então, quanto mais horas de produção, menores, digamos, maior receita e mais facilidade de cobrir com os custos dos equipamentos e investimentos que foram feitos. Aqui nessa tabela é ilustrado o custo de geração de biogás em relação à amortização de anos, né, que aqui ele demonstra o custo que ele foi gasto para, digamos, implantar o bioreator e como as horas ali interferem diretamente no custo, né, digamos, para cobrir esses custos, né. A gente pode ver que o tempo ali de amortização, digamos, na primeira linha da tabela, são de 5 anos, né, o custo do biogás, ele geralmente em torno de 0,21 reais por metro cúbico, né, e o custo da eletricidade, que seria de 4 horas de operação. E ali a gente tem para 10 horas de operação, pode ser notado que esse custo ele já cai um pouco, né, pelo fato de você ter mais energia sendo gerada, né, e você consegue ter um capital maior para cobrir os custos de investimento que foram feitos. Ali tem o tempo de amortização com 10 anos, né, um custo já um pouco menor por metro cúbico, né, 13 centavos de reais por metro cúbico. O custo da energia em torno de R$ 124 reais com 4 horas de operação do bioreator e 90 reais por megawatt-hora, né, com 10 horas de operação. E sucessivamente ali com 15 anos, né, e 20 anos de amortização. Então, a gente pode verificar que quanto mais tempo de produção, quanto mais horas de obtenção ali da energia, né, produzindo energia e biogás nesses equipamentos, né, mais facilidade o agricultor teria de estar pagando o investimento que ele fez para a sua própria propriedade. E o biogás é apenas um subproduto gerado pelo processo de tratamento de resíduo. Quando bem aproveitado, permite a autossuficiência energética. É um investimento viável aos produtores rurais, levando em conta que, além da geração de energia elétrica, com a utilização de resíduos, o produto
o produtor pode ainda se beneficiar da venda dos biofertilizantes. Como a gente viu no trabalho, ali quando é colocado todo o resíduo no bioreator, né, quando ele sai ali, após a retirada dele, o produtor rural ainda pode se beneficiar tanto na sua própria terra para estar adubando suas plantações ou algo parecido, ou até mesmo comercializando esses fertilizantes, né, que tem biofertilizantes, para aumentar a receita da sua propriedade. Nas nossas considerações finais, né, que nós colocamos que atualmente no Brasil uma grande utilização de fontes não renováveis, as quais afetam o meio ambiente, né, que seria ali a questão da área petrolífica, entre outras, né. Em propriedades rurais e agroindustriais, o biogás ganha destaque, podendo ser utilizado para consumo próprio e para distribuição em casos de produção excedente. O biogás é proveniente de matéria orgânica, sendo considerado uma fonte de energia renovável. E essa modalidade de geração de energia elétrica tende a crescer, visto que o Brasil tem um enorme potencial de biomassa, né? O Brasil ele é um país grande em extensão, né? É um país vasto ali na questão de agricultura, é um país grande que pode aproveitar a sua terra e, além de produzir, com os resíduos da própria produção, pode ter uma grande geração de biogás, né? E pode ser utilizado como combustíveis para determinadas áreas, né, que forem necessárias. Aqui estão nossas referências.